E a gente começa o programa com a notícia de que este ano deve ter recorde no campo. A previsão é de que o Brasil colha a maior safra de grãos da história do país. A chamada safrinha do milho ajudou e muito nesse recorde. A safrinha vem ganhando importância e deve atingir 87,4 milhões de toneladas, um aumento de 44% em relação à anterior. Será a maior colheita da série histórica da safrinha, que vem superando em área e volume de produção a safra de milho no verão. Com o acréscimo do milho, o Brasil vai produzir 271,4 milhões de toneladas de grãos, 15,9% a mais do que a colheita anterior. E a gente comemora, né? Porque esses números, eles revelam mais rentabilidade para o campo, mais rentabilidade também para a área urbana, geração de emprego, enfim, é progresso, né, gente? O agro não para. Todas as etapas numa plantação são muito importantes, mas tem a primeira delas, que, se não fizer da forma correta, pode comprometer todo o resultado. É a preparação do solo. E dele depende muito a escolha da área e o que vai ser plantado. Vamos dar uma olhadinha e entender melhor a importância dessa preparação na reportagem. A área de aproximadamente 490 hectares em Silvânia começa a ser preparada. Há cerca de 30 dias, o milho safrinha foi colhido. Agora é hora de preparar o solo para, em breve, receber a soja. Numa plantação, todas as fases são importantes. Essa também é muito importante, até porque, se não for feita da forma certa, pode prejudicar todo um trabalho a seguir. É isso mesmo, né, Rafael? Essa parte aqui é muito importante, senão pode ser que algo dê errado lá na frente? É isso mesmo, essa etapa que a gente está fazendo agora está compreendendo calagem e gessagem do solo. E essa etapa tem que ser muito bem feita para a gente ter um aproveitamento bom dos fertilizantes que a gente vai estar utilizando e está fazendo a correção correta do solo e ajuda no manejo, na conservação do solo para a gente ter uma boa produtividade. Então agora, Rafael, o que é que você coloca aqui no solo, por exemplo? O que é esse preparo que você faz aqui? Nessa área que a gente está preparando, a gente está fazendo gessagem e calagem para fazer a correção do solo com acidez e aumentar a saturação para poder ter um melhor aproveitamento dos fertilizantes e a cultura ter um desenvolvimento satisfatório. Isso agora você vai plantar a soja daqui a uns dias ainda, né? Sim, essa área estava plantada com milho safrinha, nós colhemos em torno de uns 20 dias, 20, 30 dias atrás. E agora a gente está preparando para poder fazer o plantio após o dia 20 de outubro aproximadamente. Vai depender um pouco do como é que vai estar as chuvas, né? A gente está esperando aí para que chova um pouco antes para a gente poder maximizar essa cultura que a gente vai instalar e ter um bom aproveitamento dela, né? Agora isso é algo que você faz sempre, né? Por exemplo, aqui você está limpando essa área toda para receber a soja. Depois, lá na frente, quando for colher a soja, e depois você vai plantar de novo o milho safrinha, você faz a preparação do solo novamente? Sim, normalmente a gente tem feito, todos os anos a gente tem feito calagem nas áreas, porque a gente está utilizando variedades com teto produtivo um pouco mais alto, então as culturas estão mais exigentes com relação ao solo. E em contrapartida a gente tem que fazer essa correção para poder dar essa condição para a cultura expressar o que ela tem de potencial. Você vê a diferença mesmo depois, né? Sim, com certeza. Com certeza a gente fazendo o preparo direitinho, a gente colhe bons resultados. É algo planejado já por vocês? Vocês já começam a planejar isso antes, logo depois da colheita? Sim, normalmente essa atividade já está prevista já no cronograma nosso de trabalho. De acordo com especialistas, o planejamento deve começar 4 meses antes do preparo do solo. E tem vários pontos que devem ser observados nesse planejamento, até porque tudo isso envolve o custo. E a gente sabe que a produção está muito alta, porque está tudo muito caro. Tem tudo envolvendo aí um custo, né, Augusto? Em relação ao diesel, tudo isso deixa o custo de produção mais alto. Sim, por isso que a visão do planejamento é tão importante. O produtor antecipar aí seus 4 meses na visão de planejar, fazer uma boa análise de solo, enxergar o que a terra está precisando, para conseguir comprar isso tudo antecipado, conseguir ter um preço melhor e fazer de forma correta. O produtor fazendo de forma correta, ele vai ter um reflexo na rentabilidade um pouco bem melhor. O calcário, por exemplo, está mais caro agora, né, Augusto? Sim, teve um aumento aí de preço na tonelada.
justamente com reflexo de todos os aumentos, como diesel, os insumos, semente e adubo. Então o produtor tem que planejar, tem que conseguir fazer isso de forma certeira para ter um reflexo aí na produtividade. E que pontos são esses que a gente poderia falar que no planejamento ele deve ficar atento? Porque o produtor, quando faz tudo em cima da hora, querendo ou não, ele não vai dar tempo de fazer uma boa análise de solo e tomar decisões assertivas. Então ele vai jogar quantidades a mais ou a menos. O produtor conseguindo fazer isso de forma planejada, ele já vai saber a quantidade ideal, já vai comprar a quantidade de forma ideal para refletir tudo isso aí no custo de produção. Agora vamos lá, planejamento foi feito. Como é que a gente começa então a preparar esse solo? Bom, aqui foi feita uma análise de solo, foram coletados vários pontos nessa área, onde a gente tem uma representatividade de pontos amostrais para identificar o que a área realmente precisa. Por exemplo, nessa área aqui vai ser jogada uma certa quantidade de calcário dolomítico para correção do pH, que justamente vai refletir numa maior absorção dos nutrientes. O calcário tem essa função, né, de corrigir o pH e disponibilizar melhor nossos nutrientes que vão ser aplicados aqui, que é a nossa adubação. E aí, claro, depende de cada propriedade, depende do que a pessoa vai plantar, tem uma série de fatores aí. O Senar ajuda o produtor rural, né, nesse planejamento, nesse preparo do solo? Sim, hoje esse produtor aqui, o Rafael Pansani, já é atendido no programa de assistência técnica e gerencial do Senar Mais Agricultura há 2 anos. Então durante 2 anos ele recebe essa assistência mensal para justamente fazer todo esse processo de gestão da propriedade, gerenciar seus custos de produção e planejamento, a fim que venha refletir aí nas suas produtividades maiores e maior lucro na sua propriedade. Não tem jeito, tem que fazer o preparo do solo mesmo, né? Sim, a gente fala que é a base, né? Tudo vai depender desse preparo de solo aqui. Se a gente tem uma terra macia, corrigida, com os nutrientes tudo disponíveis para a planta, o produtor vai ter resultado. Se caso aconteça disso não ser feito, o produtor vai investir em adubação, vai investir tudo, mas não vai ter os resultados.